Olá, pessoas! Continuando então nossa série de aulas sobre o MQ, Movimento Circular Uniforme, a gente já falou o que é o movimento circular e a gente já falou sobre uma coisa muito importante que aparece em vários movimentos, inclusive no movimento circular, que é o período e a frequência. A gente vai ir adiante, na verdade, agora e ver mais uma coisa muito importante do movimento circular, que é o fato de que a gente tem, de certa forma, dois tipos de velocidade nesse movimento, que é o que a gente chama de velocidade linear e velocidade angular. Então a gente tem que ver um pouquinho sobre o que são essas duas velocidades que aparecem, como é que a gente calcula e tudo mais. E vamos lá então. Olha só, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um carrinho aqui, que ele está vindo para frente com uma certa velocidade, e daí ele está fazendo a curva aqui. Por exemplo, agora este carrinho está aqui. Não precisava de efeito sonoro bagaceiro, né? Agora esse carrinho está aqui. Tu pode imaginar que isso é um pedaço de um círculo. Então, ao invés de fazer o círculo inteiro, eu desenhei aqui só um pedaço da curva. O carrinho veio daqui para cá. Então, isso é um trecho de um movimento circular. Vamos considerar que o módulo dessa velocidade ficou constante. Então, é sempre o mesmo valor de velocidade. Isso que é um movimento circular e, além disso, uniforme, né? E como eu estava falando, a gente vai considerar que existem duas velocidades aqui. Existe o que a gente chama de velocidade linear, que pode aparecer para vocês com o nome de velocidade tangencial, são sinônimos, tá? Então, velocidade linear ou tangencial. E existe também o que a gente vai chamar de velocidade angular. E a gente tem que ver qual que é a diferença. Angular. Olha só. Vamos começar pela velocidade linear. O que é isso? Velocidade linear... É que olha só, conforme o carrinho vai de um lugar para o outro, se tu prestar atenção, o que esse carrinho está fazendo? Quando ele vai de um lugar para o outro, ele percorreu uma certa distância ao longo deste trecho de circunferência. Então, tu tem um arco de circunferência, um pedaço de um círculo, e quando o carrinho veio daqui para cá, ele andou uma certa distância. Eu poderia te perguntar, então, um certo número de metros. Eu poderia te perguntar, olha, mas quantos metros que ele anda a cada segundo? Isso que é o que a gente chama de velocidade linear ou tangencial, que eu vou representar pela letra V. Isso é a velocidade de sempre, tá? É a velocidade que vocês estão acostumados. É quantos metros ele anda a cada segundo. Pensa que a velocidade linear representa a distância que o carrinho percorre conforme o tempo passa. Distância que andou pelo tempo que levou, gente. Formulinha de sempre. Essa distância a gente usa em metros e o tempo normalmente a gente usa em segundos. Então essa velocidade está em metros por segundo. Então, falar em velocidade linear ou tangencial é o que tu está acostumado. Quantos metros ele anda por segundo, quantos quilômetros ele anda por hora, é a velocidade de sempre. A novidade, na verdade, é isso aqui, que é a velocidade angular, que eu vou representar pela letra grega ômega, que esse W aqui vai ser uma bunda, né? O que acontece? Quando um carro faz uma curva, além de percorrer uma certa distância, tu poderia reparar que ele está percorrendo um certo ângulo. Vamos dizer que daqui para cá teve, sei lá, 30 graus? Estou chutando, tá? O importante é que, quando um carro faz uma curva, ao invés de eu te dizer quantos metros ele anda a cada segundo, eu poderia te dizer quantos graus ele anda a cada segundo. Isso é o que a gente chama de velocidade angular. É o ângulo que ele percorre conforme o tempo passa. Então, velocidade angular não é a distância pelo tempo, é o ângulo dividido pelo tempo. Pensa, de certa forma, que é quantos graus tu percorre por segundo. Por exemplo, se eu te disser que tu deu uma volta em 1 segundo, a velocidade angular seria 360 graus por segundo. Tu fez 360 graus em 1 segundo. Se eu te disser que tu deu meia volta em 1 segundo, tu está percorrendo 180 graus por segundo. Ou, se tu deu meia volta em 2 segundos, isso seria 180 graus em 2 segundos, então são 90 graus por segundo. E assim vai. Velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Então, linear ou tangencial é a distância pelo tempo, angular é o ângulo pelo tempo. Só tem um detalhe. Em física, normalmente a gente não usa o ângulo em graus. A gente usa o ângulo em radianos.
Então, ao invés de dizer quantos graus tu anda por segundo, a gente vai dizer quantos radianos tu percorre por segundo. Para quem não lembra, radiano é só outra unidade para ângulo. Assim como 1 minuto é 60 segundos, tu pode dizer que tantos graus vale tantos radianos. É uma mudança de unidade. E é bom vocês saberem de cor que 180 graus equivale a pi radianos. Pi é 3,141592, aquele número que vocês estão acostumados. Então, 180 graus é a mesma coisa que 3,14 que pi radianos. Isso significa que 360 graus, que é a volta inteira, seria 2 pi radianos. E assim vai. Os outros valores tu descobre por regra de 3, né? Por exemplo, 180 graus é pi radianos, então 30 graus é x. Se tu fizer a regra de 3, o x vai ficar 30 vezes pi sobre 180, vai cortar, fica pi sobre 6 radianos. Então, ao invés de dizer que teve 30 graus, a gente vai dizer, olha, teve pi sobre 6 radianos. Esse é o ângulo que tu percorre. Mas não deixem essa unidade atrapalhar vocês. Pensar, é o ângulo pelo tempo. É só que em vez de graus a gente está usando radianos. Parênteses, eu não estou falando que pi vale 180. Pi é 3,14 e lá vai cacetada. 3,14, 15, 9, 2, 65, 37, né? E assim vai. Eu tô falando que pi radianos é a mesma coisa que 180 graus. É que nem tu dizer que 1 minuto são 60 segundos. Eu não tô dizendo que 1 vale 60. 1 é 1, 60 é 60. Mas 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. São unidades diferentes. Normalmente em física a gente vai usar o ângulo em radianos. Então, se tu der uma volta por segundo, ao invés de dizer, tu andou 360 graus, eu vou dizer o quê? Que tu andou 2 pi radianos em 1 segundo. E assim vai. Isso que seria a velocidade angular. Eu vou até apagar isso aqui, qualquer coisa tu pode voltar ao vídeo, isso era só um exemplo perdido. Detalhe. No movimento circular uniforme, se o valor da velocidade é sempre o mesmo, não só a velocidade tangencial tem sempre o mesmo valor, tu anda sempre o mesmo número de metros a cada segundo, a velocidade angular também é constante. Porque se tu parar para pensar, se tu tá sempre com a mesma rapidez, se tu anda 30 graus por segundo, o tempo inteiro tu anda 30 graus por segundo, tu não vai acelerado nada. Então, se tu tá fazendo um movimento circular uniforme, o número de graus que tu anda a cada segundo é sempre a mesma coisa. 10 graus por segundo, 10 graus por segundo, 10 graus por segundo, o carrinho tá sempre com a mesma velocidade, né? Tanto tangencial, o módulo dela, quanto angular. E tá aí, como é que a gente calcula? Tu poderia usar essa formulinha, distância pelo tempo, ou ângulo pelo tempo, mas isso fica meio ruim, porque normalmente a questão não vai te dar a distância, o ângulo, a questão vai te dar só a frequência, vai te dar raio. Então é interessante a gente tentar reescrever essas formulinhas de um jeito que fique mais prático. Então vamos tentar, eu vou mostrar para vocês de onde é que vem, tá? Eu vou deduzir algumas fórmulas para vocês. Se tu quiser, no fim tu pode fazer um retângulo em volta da resposta e tentar decorar ela, tá? Mas eu vou mostrar de onde é que vem. O truque é o seguinte, por exemplo, se eu quisesse calcular essa velocidade aqui, é a distância pelo tempo. Imagina que o carrinho deu uma volta inteira, vai facilitar, e eu vou até sumir com a minha cara feia aqui, para vocês não se distraírem. A cada volta inteira, se tu fosse usar uma volta inteira para calcular a velocidade. Um parênteses, tá? Como a velocidade tem sempre o mesmo valor, tanto faz se eu uso meia volta para calcular a velocidade ou a volta inteira para calcular a velocidade, vai dar o mesmo valor. Mas imagina uma volta inteira, fica mais fácil de fazer a conta. Olha só. A cada volta inteira, qual que é a distância que o carrinho percorre? Bom, se o carrinho der uma volta inteira, pensa que ele percorreu o círculo inteiro, a distância que ele percorreu é o comprimento desse círculo, que vale 2πr. Então, a distância seria 2πr. Tá, e qual que é o tempo que tu demorou? O tempo para dar uma volta inteira tem nome. O tempo para dar uma volta inteira é o que a gente chama de período. Então, a velocidade seria 2πr sobre o período.
É a distância de cada volta dividido pelo tempo de cada volta. Mas tu pode lembrar que o período é o inverso da frequência. Então, ter o período embaixo é a mesma coisa que ter a frequência em cima. Se está com dúvida nisso, volta para a nossa aula anterior. Então, tu vai ter 2πrf. Lembra que a frequência é 1 sobre o período. Então, ter o período embaixo é a mesma coisa que ter a frequência em cima. Normalmente, é assim que a gente vai escrever a fórmula, tá? Que a velocidade tangencial é 2π vezes o raio vezes a frequência. Normalmente, esse é o jeito mais útil de escrever a formulinha no MQ. Tá, e a velocidade angular, como é que fica? Pensa que a velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Cada vez que tu dá uma volta inteira, qual que é o ângulo que tu percorre? Então, tu já tá pensando, a cada volta inteira é 360 graus, só que a gente não vai usar em graus, a gente vai usar em radianos. Então, a cada volta inteira, o ângulo que tu percorreu foi 2π radianos. E o tempo que tu levou para dar essa volta inteira foi o período. Mas, de novo, ter o período embaixo é a mesma coisa que ter a frequência em cima. Então, eu poderia escrever assim, ó. Deixa eu até mudar meu código de cores aqui. Eu poderia escrever aqui a velocidade angular é 2π e o período que está embaixo pode virar uma frequência que está em cima. E tu vai ter essa relação aqui. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência. E a velocidade tangencial é 2π radios, 2πr vezes a frequência. Minha cara ficou na frente, que feio, desculpa. Então, aqui 2πrf, aqui é só 2πf. Se vocês repararem, as formulinhas são bem parecidas, né? Nota que se tu pegar essa formulinha de baixo e colocar o raio multiplicando, vai virar a formulinha de cima. Então, nota que para achar a velocidade tangencial, deixa eu fazer aqui do lado, tem uma relação entre elas. Esse 2π vezes f aqui, 2πf, nada mais é do que a velocidade angular. Então, vamos pegar essa formulinha de cima, e o 2πf troca pela velocidade angular. Então, tu vai ter que a velocidade tangencial ficou a angular vezes o raio. V é igual a ômega vezes R. É a famosa formulinha do quem vê a bunda ri. V é igual a ômega vezes... É uma bunda isso aqui, né? Assim, gente, talvez tu já esteja meio apavorado. Tem 50 fórmulas para decorar. Tá, vamos por partes, ó. O que vale a pena saber de cor? Sinceramente, essas duas. Essa aqui é bom saber de cor. Se tu fizer 2π vezes a frequência, tu descobre direto a velocidade angular. Então, se eu te der a frequência, de brinde, tu sabe a velocidade angular. Só fazer 2πf. E a velocidade tangencial é a angular vezes o raio. V é igual a ômega vezes R. Essa fórmula aqui é muito útil. Sabendo essas duas, tu nem precisa dessa aqui, porque ela é uma mistura dessas duas, né? Essas duas vão ser as mais úteis. Então, o que eu tenho que... quer decorar? Lembra dessas duas aqui. Eu já vou fazer alguns exemplos com vocês, que a gente vai dar uma clareada nas ideias, mas antes de eu fazer alguns exemplos de conta, eu queria fazer um exemplo conceitual, acho, para deixar bem clara a diferença entre essas duas velocidades. Um exemplo que eu gosto bastante, para tentar entender melhor a diferença entre elas, é pensar no planeta Terra. Como assim? Olha só. Imagina aqui o planeta Terra, e daí eu vou pôr aqui, imagina a linha do Equador. E aqui em cima, isso aqui não é uma geografia, mas eu acho que é o Trópico de Câncer, né? O que vem em cima. Não lembro direito. Então aqui está o planeta Terra. Esse planeta Terra, ele está girando em torno dele mesmo. Eu sei que o eixo de inclinação da Terra é meio inclinado. Eu vou fazer retinho para facilitar o meu desenho, tá? Então a Terra está girando em torno dela mesma. Eu sei que ela dá uma volta a cada 24 horas. Se tu imaginar uma cidade que fica em cima da linha do Equador, pensa que essa cidade percorre toda essa distância a cada 24 horas. Vamos dizer que isso é a cidade X, pode ser? E aqui eu vou pegar outra cidade, vamos dizer que é a cidade Y. Quando tu tem 24 horas, essa cidade percorre toda essa distância, na verdade, conforme a Terra gira a cada 24 horas. E eu quero comparar
as velocidades da cidade X e a velocidade da cidade Y. Vocês têm que se dar conta que depende de qual velocidade que eu estou falando. Porque, olha só, se eu pensar em velocidade angular, o que é isso? É o ângulo pelo tempo. Tanto a cidade X quanto a cidade Y, as duas percorrem 360 graus em 24 horas. Essa cidade andou 360 graus em 24 horas. Essa cidade também andou 360 graus em 24 horas. Então, pensando em ângulo por tempo, as duas têm a mesma velocidade. Então, a velocidade angular é igual para as duas. Tá, mas e se eu pensar na velocidade tangencial, que é em metros por segundo ou quilômetros por hora, o que tu quiser? Olha só. Pensando em distância agora, o X e o Y andaram a mesma distância? Pior que não. A cidade X percorreu toda essa distância em 24 horas, são muitos quilômetros. A cidade Y só percorreu esse círculo em 24 horas, é um círculo menor, são menos quilômetros. Então, o X anda mais quilômetros em 24 horas do que o Y. Então, pensando em quilômetros por hora, a velocidade X está andando mais rápido que a cidade Y. Então, a velocidade angular do X e do Y é igual, percorreram o mesmo ângulo a cada hora. Agora, pensando em quilômetros em distância, a velocidade é diferente. Então, falou em velocidade linear ou tangencial, associa isso com distância. Falou em velocidade angular, daí é o ângulo que tu percorre conforme o tempo passa, né? Ângulo pelo tempo. Se a questão usar só a palavra velocidade, sem dizer se ele está falando da tangencial ou da angular, ou tu pode espiar as alternativas para ver se está em metros por segundo ou radianos por segundo, tu vai saber qual das velocidades que é, mas se a questão não falar nada, normalmente é dessa velocidade que a questão está falando, da tangencial. Se ela falar só a velocidade, qual das duas que eu calculo? Dá uma espiada nas unidades. Pela unidade, tu vai ver qual das duas que é. Se for radianos por segundo, é essa velocidade aqui. Se for metros por segundo, é essa velocidade aqui. Mas se nem assim te dá uma dica, normalmente, quando se usa a palavra velocidade sem especificar, a gente está falando dessa. Mas uma questão bem feita vai te dizer se quer a velocidade linear ou se quer a velocidade angular. Uma coisa interessante, então, é que pensando em quilômetros por hora, só para dar uma viajada aqui, pontos diferentes da Terra têm velocidades diferentes. Olha só que interessante. Eu falei que a velocidade do X em quilômetros por hora é maior que a velocidade do Y. Então, na verdade, gente, a velocidade de rotação da Terra depende de onde tu tá. Pensa que tu tá na linha do Equador, gente, tu percorre muitos quilômetros em 24 horas. Então, uma cidade que vive na linha do Equador tá girando a muitos quilômetros por hora. Se tu tá perto do Polo Norte, gente, tu anda quase nada de quilômetros em 24 horas. Se tu estiver exatamente em cima do eixo, tu tá parado, né? Tu gira em torno de ti mesmo, tu percorre 0 km em 24 horas. Então a velocidade de rotação da Terra depende de onde tu tá. Ela é máxima no Equador, que tu percorre muitos quilômetros em 24 horas, e ela reduz em direção aos polos. Exatamente em cima dos eixos, essa velocidade é 0. É por isso que a NASA, por exemplo, quando vai lançar um foguete, um dos motivos, o ideal é lançar um foguete próximo da linha do Equador. De certa forma, tu aproveita essa velocidade do chão no embalo para lançar o foguete. Então ele já parte com mais velocidade, o foguete, e daí tu gasta menos combustível. Então a velocidade de rotação da Terra depende de onde tu tá, depende da tua latitude. De novo, em quilômetros por hora, ela é máxima no Equador e reduz em direção aos polos. Já a velocidade angular é igual para todo mundo. Para todo mundo são 360 graus em 24 horas. Então isso era uma análise do movimento de rotação da Terra, né? Que é o giro da Terra em torno dela mesma. Vamos fazer alguns exemplos com conta agora, que eu acho que dá uma clareada nas ideias, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo inventado aqui com vocês. Exemplo 2. E depois a gente vai para as questõezinhas da lista de exercícios. Então, exemplo 2. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma roda gigante. Essa roda gigante, ela tem um raio de 2 metros. Por que 2? Não sei, um exemplo. E aqui tem as cadeirinhas da roda gigante, que estão aqui zanzando de um lado para o outro. E aqui eu tenho uma criança que está nesta roda gigante,
que está girando nesse sentido aqui. Nota que essa criança está descrevendo um movimento circular, né? E é um dado da questão que esse movimento é circular e uniforme. Então a criança está girando sempre no mesmo ritmo, não fica nem mais rápido nem mais devagar. E vamos dizer que teve um mau funcionamento nessa roda gigante que está fazendo ela girar com uma velocidade absurda, acima do esperado. Então essa roda gigante está girando a uma taxa de 120 RPM, 120 rotações por minuto. Isso é bastante, tá, gente? Imagina, em um minuto tu girou 120 vezes. Esse número é absurdo, é que é para ficar mais fácil de fazer a conta, tá? Na vida real isso nunca iria acontecer. Daí eu quero fazer algumas perguntas. Letra A, eu quero saber qual que é a frequência do movimento em Hertz. Letra B, eu quero saber o período deste movimento. Letra C, eu quero a velocidade angular. Letra D, velocidade tangencial. Letra E, eu quero a aceleração centrípeta da criança. Eu quero tudo! Não vão dizer, a resposta é letra C, professor. Não é de marcar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então eu só quero calcular tudo isso. Que informações que eu te dei? Eu te dei o raio do círculo que a criança está descrevendo. E esse 120 é o quê? Isso é a frequência. Eu estou te dizendo o número de voltas, só que essa frequência está em RPM. Então, isso significa que ela faz 120 voltas por minuto. Na letra A, eu quero a frequência em Hertz. Quando eu pergunto a frequência em Hertz, eu quero saber o número de voltas que tu faz por segundo. E aí, como é que fica? Para quem não lembra, a gente viu isso na aula passada, mas, vamos lá, como é que a gente calcula a frequência? Tu pode usar o bom senso ou tu pode usar a relação da aula passada. Qual que é o bom senso? Olha só, tem 120 rotações por minuto, quer dizer que são 120 rotações em 60 segundos. Bom, se são 120 rotações em 60 segundos, quer dizer que são 2 voltas por segundo, né? São 120 em 60 segundos, quer dizer que é 2 a cada segundo. Então, a frequência vai ficar 2 voltas por segundo, que é o que a gente chama de 2 Hz. Ou tu podia decorar que de RPM para passar para Hz é só dividir por 60. 120 dividido por 60 ficou 2, então isso é uma frequência de 2 Hz. Só isso. Então são 2 voltas por segundo, numa roda gigante de 2 metros. Gente, isso é absurdo. Letra B. Qual que é o período? Período é 1 sobre a frequência. É o inverso da frequência. Se a frequência é 2, o período é 1 sobre 2. É 1 meio. Meio segundo. Isso faz sentido? Se tu parar para pensar, faz. Por quê? Se tu dá 2 voltas por segundo, cada volta demora meio segundo. Pensa a respeito disso. Se em 1 segundo tu consegue dar 2 voltas, cada volta leva meio segundo. Isso que é o período. É o tempo para fazer cada uma. Letra C, velocidade angular. Olha só, tu pode ir direto para a formulinha se tu quiser. Como é que a gente calcula a velocidade angular? É 2πf. Se tu sabe a frequência, tu sabe de brinde a velocidade angular. No caso, a frequência é 2, então vai ficar 2π vezes 2, isso vai ficar 4, opa, fiquei na frente de novo, 4π radianos por segundo. Isso faz sentido? Se tu parar para pensar, faz, porque olha só, faz 2 voltas por segundo, né? Uma volta são 360 graus, que é 2π radianos. Então, olha só, a cada volta tu percorre 2π radianos. Se tem 2 voltas por segundo, quer dizer que tu faz 2π mais 2π, tu faz 4π radianos por segundo. Faz sentido? De novo, uma volta 2π, mais outra volta é 2π, no total tu tem 4π radianos por segundo. Tem uma lógica por trás. Tá, olha só, letra D. Como é que fica a velocidade linear ou tangencial, sei lá como é que tu quer chamar? Quem vê a bunda ri. Se tu sabe uma velocidade, tu sabe a outra de brinde. Quanto que vai ficar? A velocidade angular é 4π. O raio é 2. Isso ficou 8π metros por segundo.
Estou trabalhando só com unidades do SI, né? Se essa distância está em metros, essa velocidade está em metros por segundo. De novo, será que isso faz sentido? Olha só, vamos tentar usar a lógica aqui. Tu pode ir direto para a formulinha, é mais rápido, mas eu quero mostrar para vocês que tem uma lógica por trás. Quando tu faz uma volta, qual que é a distância que tu percorre? Porque a cada volta, a distância que tu percorre é o comprimento desse círculo. Como é que a gente calcula o comprimento de um círculo? 2πr. Como o raio vale 2, isso é 2π vezes 2, isso ficou 4π metros. Então, a cada volta, tu percorre 4π metros. Tá, mas tu faz 2 voltas por segundo. Então, tu faz 4π mais 4π, tu tá fazendo 8π metros por segundo. São 2 voltas por segundo, são 4π mais 4π, são 8π metros a cada segundo. Que é justamente o que a gente calculou aqui. Então, faz sentido, tem uma lógica por trás. Parênteses, talvez você esteja pensando, olha só, professor, eu preciso trocar o π por 3,14 ou eu deixo π? Dá uma espiada nas alternativas, vê se o π tá ali ou não. Normalmente tu pode deixar, tá? Se tiver que trocar o π por alguma coisa, normalmente a questão vai te dizer, considere π igual a 3, considere π igual a 3,14, sei lá. Mas dá uma espiada nas alternativas. Se não tiver nenhuma alternativa com o π, tenta trocar ele por 3,14 e ver o que aparece. É aquela coisa, né? Vocês têm que saber que existem questões meio mal elaboradas, né? A vida tem dessas. Vamos lá, próxima. Letra E. Qual que é a aceleração centrípeta da criança? Vamos lá. A aceleração centrípeta, tu pode dizer que é a velocidade ao quadrado pelo raio. A velocidade é 8π. E não esquece que isso está ao quadrado. Toda a velocidade vale 8π. Toda ela está ao quadrado. Então não esquece desse parênteses, tá? É todo mundo que está ao quadrado. Dividido pelo raio, que vale 2. 8 ao quadrado é 64. Ficou 64π ao quadrado sobre 2. O 64 tu pode cortar com o 2 e vai ficar 32. Então isso ficou 32π ao quadrado. Qual que é a unidade? Metros por segundo ao quadrado. Então essa seria a resposta da aceleração. Isso é uma aceleração grande ou pequena? Isso é uma aceleração gigantesca, gente. Pensa que o π é 3 e uns quebrados. Π ao quadrado é 9, quase 10. Então isso aqui multiplicando vai dar uns 320. Isso é uma baita aceleração. Lembra que o corpo humano ele não sente velocidade. O corpo humano sente aceleração. Então aceleração é o que te faz passar mal. Quando um carro faz uma curva, o que tu sente é a aceleração centrípeta daquela curva. Quando um carro acelera ou freia, o que tu sente é a aceleração. Se o carro andar em MRU para sempre, tu não vai sentir nada. Tu nem sente que tu tá em movimento. O corpo humano só sente quando tem aceleração. Lembra aquela história do força igual a massa vezes aceleração? É a aceleração que tem a ver com a força que tu vai sentir, que é o que tu sente. Então é a aceleração grande ou pequena que determina se tu vai sentir alguma coisa ou não. Essa aceleração é gigantesca, tá, gente? Essa criança vai passar mal. Piloto da NASA desmaia com uma aceleração de 50, 60, isso aqui é 320. Então essa criança vai ter alguns probleminhas aí, tá nessa roda gigante. Lembrando que o que acontece é que a velocidade tangencial, né, sempre tangencia a trajetória, que é essa velocidade v que a gente calculou aqui, e a aceleração, nesse caso é uma aceleração centrípeta, ela aponta sempre para o centro, né, da curva, formando 90 graus com a velocidade, só para deixar claro. Vamos lá então, olha só. Aqui tá, quem quiser tirar um print, talvez agora seja a hora desses exemplos. Então deixa eu posicionar aqui para a teoria, junto com um exemplo bem simplesinho aqui. E aqui o meu outro exemplo. Quem quiser tirar um print, me marca nas redes sociais, @FelipeBem. Me marca. Tu vai ganhar alguma coisa? O meu sorriso. E aqui nós temos o exemplinho com conta. Lembrando, tem uma listinha de exercícios aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar indicado na descrição também quais questões vocês podem fazer de tema. Algumas das questões eu vou corrigir já na próxima aula, mas o resto vai estar corrigida no fim. Tchau para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima.